Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre com cada um de nós. Nesse vídeo nós vamos fazer a liturgia diária com a leitura orante e nesse período da quaresma eu convido a fazer conosco as meditações buscando a nossa conversão diária. É importante lembrar que a liturgia orante, também chamada de Lectio Divina, é uma atividade que devemos fazer diariamente com base no Evangelho, na liturgia diária, na primeira leitura, Salmo responsorial e Evangelho. E no domingo, incluímos também a segunda leitura. Na leitura orante, nós fazemos a leitura completa das passagens bíblicas e procuramos responder a 3 perguntas. Primeira pergunta: o que a palavra diz? Aqui, nós procuramos interpretar a mensagem principal que a leitura nos quer transmitir. A segunda pergunta: o que a palavra nos diz? Aqui procuramos entender como aplicar em nossa vida hoje o que a palavra de Deus está nos ensinando. Na terceira pergunta: o que a palavra me faz dizer? Agora, com profunda fé, nós fazemos nossa oração. Por isso se chama de leitura orante. E rezamos a Deus pedindo que nos ajude a entender e praticar o que esta palavra quer nos ensinar. Antes de começar a nossa leitura orante de hoje, vamos pedir a orientação do Espírito Santo para que ele nos conduza nesta missão e nos ajude a caminhar em uma vida de santidade, fortalecendo a nossa vida de peregrinos da esperança rumo ao céu. Iniciemos traçando sobre nós o sinal de nossa pertença a Deus, invocando a Santíssima Trindade para que nos oriente nesta meditação de hoje. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo o que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse tempo da quaresma, hoje, sexta-feira depois das cinzas, dia 7 de março, a cor litúrgica é roxo. A liturgia de hoje nos convida a refletir sobre o verdadeiro sentido do jejum e da penitência, especialmente nesse tempo de conversão que é a quaresma. Na primeira leitura, o profeta Isaías nos alerta sobre a necessidade de um jejum autêntico que vai além das práticas exteriores e se manifesta na justiça, na caridade e na compaixão pelos mais necessitados. Deus deseja um coração contrito e generoso que rompe as correntes da opressão e reparte o pão com os famintos. O Salmo reforça esse chamado ao arrependimento, lembrando-nos de que o sacrifício que agrada a Deus não é meramente ritual, mas sim um coração arrependido e sincero. Deus não despreza aquele que, reconhecendo as suas faltas, busca a sua misericórdia e deseja viver segundo a sua vontade. No Evangelho, Jesus ensina que o jejum tem um significado profundo e só faz sentido se for vivido no contexto da fé. Enquanto ele estava com seus discípulos, o tempo era de celebração, mas, com sua partida, chegaria o momento do jejum e da preparação. Esta passagem nos lembra que a penitência cristã
não é um fim em si mesma, mas um meio para fortalecer nosso relacionamento com Deus e preparar o nosso coração para a alegria da ressurreição. Que esta quaresma nos ajude a compreender e viver o verdadeiro jejum, aquele que se aproxima de Deus e do próximo, transformando-nos interiormente. A primeira leitura vem do livro de Isaías, capítulo 58, versículos de 1 a 9. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim fala o Senhor Deus: grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijastes quando jejuávamos e o ignorastes quando nos humilhávamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios e oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazei litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejuns com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse Jesus que aprecio? O dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se talvez de curvar a cabeça como junco e de deitar-se em saco e sobre cinza? Acaso chamas a isso jejum, dia grato ao Senhor? Acaso o jejum que prefiro não é outro: quebrar as cadeias injustas, desligar as amarras do jugo, tornar livres os que estão detidos, enfim, romper todo tipo de situação, de sujeição? Não é repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos? Quando encontrares um nu, cobre-o e não desprezes a tua carne. Então brilhará a tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará a tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e ele te atenderá. Pedirás socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Palavra do Senhor, graças a Deus. O que esta primeira leitura diz? A passagem do profeta Isaías nos ensina que o verdadeiro jejum não está apenas em ritos exteriores, mas na prática da justiça e da caridade. Deus rejeita um jejum que é apenas formal e não transforma o coração. O Senhor deseja que sua lei seja vivida através da compaixão com os necessitados, do compromisso com a verdade e da libertação dos oprimidos. A verdadeira penitência consiste em romper as cadeias da injustiça, partilhar com os pobres e acolher os que sofrem. Quando esse jejum é vivido de forma autêntica, Deus se faz presente e responde com sua graça e bênçãos. O que a palavra nos diz para os dias de hoje? Nesse tempo de Quaresma, nós somos chamados a refletir sobre a nossa prática religiosa. Ela nos conduz a um coração mais justo e generoso? O jejum, a oração e a esmola não podem ser rituais vazios, mas devem nos levar à conversão sincera e o amor concreto pelos irmãos. Deus não quer sacrifícios que apenas aparentam piedade, mas deseja que nossas atitudes expressem um coração voltado para Ele e para o próximo. Precisamos estar atentos para não cair na hipocrisia de praticar uma fé apenas exterior, sem compaixão e sem compromisso com a justiça. Qual é a nossa oração inspirada nesta primeira leitura? O que esta palavra nos faz dizer? Senhor, ensina-me a jejuar de maneira que te agrade,
Que meu sacrifício seja um gesto de amor e de entrega e não apenas uma prática vazia. Dá-me um coração sincero, disposto a ajudar os necessitados, a romper com a injustiça e a viver a tua vontade. Que minha oração, meu jejum e minha esmola sejam agradáveis a ti e que minha luz brilhe diante dos homens para glorificar sempre o teu nome. Amém. O salmo responsorial de hoje é o Salmo 50. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia na tua imensidão de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido, pois não são de vosso agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto, o rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. O que este salmo diz? Qual a sua mensagem principal? O Salmo 50 é um profundo clamor de arrependimento e súplica pela misericórdia de Deus. O salmista reconhece seu pecado e sua culpa, sabendo que somente Deus pode purificá-lo e restaurá-lo, e assim é com todos nós. Ele entende que os sacrifícios externos não bastam para agradar o Senhor. O que realmente Deus deseja é um coração arrependido e contrito. O salmista, como todos nós, devemos confiar na bondade divina e pede para ser transformado, pois sabe que Deus não rejeita aqueles que verdadeiramente se voltam para Ele. O que esse salmo nos diz para a vida de hoje? Nesta quaresma, somos chamados a um exame sincero de consciência e a um verdadeiro arrependimento de nossas faltas. O salmo nos ensina que Deus acolhe aqueles que, com humildade, reconhecem seus erros e buscam a sua misericórdia. Não se trata apenas de sentir remorso, mas de desejar uma mudança interior que nos aproxime mais de Deus. Um coração contrito que se entrega ao Senhor com sinceridade é o verdadeiro sacrifício que Deus deseja de todos nós. Qual a nossa oração inspirada neste salmo? O que ele nos faz dizer a Deus? Senhor, eu reconheço minhas faltas e me arrependo dos pecados que me afastam de ti. Purifica meu coração e dá-me a graça de recomeçar para que eu possa viver segundo a tua vontade. Não desprezes minha fraqueza, mas fortaleça-me na caminhada da fé, ajudando-me a ser fiel ao teu amor. Amém. Nesta sexta-feira, depois das cinzas, meditamos o Evangelho de capítulo 9, versículos 4 a 15. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Qual a principal mensagem deste evangelho curto de hoje para nós? Os discípulos de João Batista questionam Jesus sobre o motivo pelo qual seus seguidores não jejuam, enquanto eles e os fariseus o fazem.
Jesus responde com a imagem do noivo e dos amigos do noivo, indicando que enquanto ele está presente, o jejum não é necessário. No entanto, quando ele for retirado, então sim, seus discípulos jejuarão. A resposta de Jesus mostra que o jejum tem um significado profundo, não como mera prática externa, mas como um ato de espera, de desejo pela presença de Deus e da conversão interior. O que este evangelho quer dizer para os dias de hoje? Neste tempo quaresmal, nós somos chamados a viver o jejum como um meio de nos aproximarmos de Deus e prepararmos nossos corações para a Páscoa. O jejum não deve ser um mero costume exterior, mas um sinal de nossa busca pelo Senhor. Ele nos ajuda a disciplinar o corpo, fortalecer o espírito e nos desapegar das coisas passageiras. Mais do que uma privação, o jejum é um convite para abrir espaço para Deus e reconhecer que somente Ele pode saciar nossa fome mais profunda, a fome dele. Qual é a nossa oração? O que este evangelho nos inspira a dizer a Deus? Senhor, ensina-me a jejuar com o coração sincero, não apenas como uma prática externa, mas como um caminho de encontro contigo. Ajuda-me a buscar tua presença e a preparar o meu coração para viver este tempo de conversão. Que meu jejum seja uma oferta de amor a ti e um gesto de solidariedade com aqueles que sofrem. Amém. Agora, para finalizar, rezemos com fé, esperança e muito amor a esse Deus que nos ama. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Por intercessão da Imaculada Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa, que Deus nos abençoe, nos guarde e nos conduza à vida eterna. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma produção do Sistema Salve Rainha de Evangelização.